Antes de tentar consertar o mundo, entenda sua própria mente. Essa provocação do psiquiatra suíço Carl Jung não é um convite à inação, mas sim um chamado para a mais profunda e transformadora das revoluções, a interior. Quantas vezes nos pegamos indignados com as injustiças do mundo, criticando os sistemas, apontando os erros alheios e desejando ardentemente mudar tudo ao nosso redor? É um impulso nobre, sem dúvida. No entanto, Jung nos questiona: como podemos esperar limpar um espelho embaçado se nossos próprios olhos estão vendados? O mundo exterior, com todos os seus problemas, é em grande parte um reflexo, uma projeção coletiva dos nossos mundos interiores. Portanto, a verdadeira mudança não começa lá fora, em um distante campo de batalha social ou político. Ela começa aqui, na paisagem muitas vezes inexplorada da nossa própria psique. Pense no mundo como um grande palco. Nele atuamos diversos personagens: o herói, a vítima, o crítico, o salvador. Mas quem está escrevendo o roteiro? Quem está nos bastidores ditando as falas e as reações emocionais? Sem o autoconhecimento, somos como atores que apenas repetem falas decoradas, sem entender o contexto da peça. Nossas reações ao mundo, a raiva que sentimos de um político, a frustração com um colega de trabalho, a impaciência com a família, são na verdade pistas valiosas. Elas não falam apenas sobre o evento externo, mas gritam sobre nossas feridas internas, nossos valores não examinados e nossas sombras pessoais. Ignorar essas pistas é como tentar consertar um carro apenas martelando a lataria, sem nunca abrir o capô. Jung introduziu um conceito fundamental para essa jornada: a sombra. A sombra não é o nosso lado mau, mas sim tudo aquilo que nós reprimimos, negamos ou nos recusamos a ver em nós mesmos. São as nossas raivas, nossas invejas, nossa arrogância, nossa vulnerabilidade. Como não gostamos desses aspectos, nós os empurramos para o porão da nossa mente. O problema é que o que está no porão não desaparece. Ele ganha vida própria. E então projetamos essa sombra no mundo. Vemos nos outros com uma clareza quase irritante exatamente os defeitos que nos recusamos a encarar em nós. O fanático que luta contra um grupo é, em parte, lutando contra a própria sombra que ele vê refletida neles. Quando você sente uma aversão intensa e imediata por alguém, pause por um momento. Pergunte-se: o que essa pessoa está me mostrando que eu me recuso a aceitar em mim? Talvez a pessoa que você considera arrogante esteja apenas refletindo uma parte sua, que anseia por ser reconhecida e vista. Talvez a incompetência alheia espelhe seu próprio medo de falhar. Este não é um exercício para culpar-se, mas para libertar-se. Ao reconhecer e integrar a sombra, você retira a carga emocional da projeção. A pessoa ou a situação deixa de ter um poder sobre você. Você para de reagir cegamente e começa a responder com consciência. Além da sombra, existem as máscaras que vestimos, a persona. É a face que mostramos ao mundo para nos adaptarmos socialmente. O profissional competente, o pai dedicado, o amigo divertido. A persona é necessária, mas torna-se perigosa quando nos identificamos totalmente com ela. Quando acreditamos que somos apenas a nossa máscara, criamos uma fissura interna. O eu verdadeiro fica escondido, sufocado, e a energia vital é drenada para sustentar uma fachada. Tentar consertar o mundo usando apenas a persona é como um ator, ainda vestido com a fantasia de um palhaço, tentando mediar um conflito internacional. A mensagem não é autêntica. A jornada de entender a própria mente é, portanto, um processo de desidentificação. É perceber que você não é seus pensamentos, não é suas emoções passageiras, não é o cargo que ocupa. Você é a consciência que testemunha tudo isso. Quando você se conecta com essa consciência testemunha, você ganha um ponto de apoio interno, uma serenidade que não é abalada pelas tempestades do mundo exterior. Desse lugar de centro, qualquer ação que você tomar para consertar o mundo será infinitamente mais poderosa e sábia, porque não virá de um lugar de reatividade e ego ferido, mas de uma compaixão genuína. E o que significa, na prática, entender a própria mente? Significa fazer da sua vida interior um objeto de estudo.
é cultivar o hábito da autorreflexão. Reservar alguns minutos no fim do dia para, em silêncio, revisitar suas reações. Por que aquilo me irritou tanto? O que eu estava realmente sentindo naquela discussão? O que essa situação está tentando me ensinar sobre meus medos e meus desejos? É um diário, uma prática de meditação, ou simplesmente um honesto dia interno. É a coragem de se sentar consigo mesmo, sem distrações e perguntar: quem sou eu quando ninguém está olhando? Esse processo não é linear nem confortável. Enfrentar a própria sombra é como entrar em um quarto escuro que você evitou a vida toda. No início, é assustador. Você tropeça em móveis, ouve ruídos estranhos. São as suas resistências, seus mecanismos de defesa. Mas à medida que seus olhos se acostumam à penumbra, você começa a enxergar. E o que você encontra não são monstros, mas partes órfãs de você mesmo. Partes que precisam ser acolhidas, compreendidas e integradas. A luz da consciência é a única ferramenta capaz de iluminar esse espaço. Outro conceito junguiano crucial é o dos complexos. Um complexo é um aglomerado de emoções, memórias e percepções em torno de um tema central, como um complexo de inferioridade ou um complexo materno. Eles agem como entidades autônomas dentro da psique. Quando um complexo é ativado, nós não temos mais um complexo, o complexo nos tem. Perdemos a razão, reagimos de forma desproporcional e depois nos perguntamos: o que foi que deu em mim? Entender a própria mente é mapear esses complexos, saber quais são os seus botões e, ao conhecê-los, ganhar a liberdade de não ser controlado por eles. Imagine agora uma pessoa que não fez esse trabalho interior tentando liderar um movimento social. Ela pode estar lutando por uma causa justa, mas seus complexos de poder, sua sombra de raiva e sua persona de salvador estarão misturados à luta. O resultado pode ser mais divisão, mais ódio, mais do mesmo. Agora, imagine a mesma luta sendo conduzida por alguém que fez e continua fazendo a lição de casa interior. Suas ações serão mais claras, sua compaixão mais ampla e sua estratégia mais eficaz, porque não está contaminada por necessidades pessoais inconscientes. Isso não significa que devemos nos trancar em um mosteiro até estarmos perfeitos para agir no mundo. A jornada do autoconhecimento e a ação no mundo são dois lados da mesma moeda. Elas se alimentam mutuamente. Você age no mundo, comete erros, se depara com conflitos, e essas experiências fornecem o material bruto para a sua autorreflexão. E, por sua vez, a autorreflexão aprimora a qualidade da sua próxima ação. É um ciclo virtuoso. O perigo está em pular uma das etapas: agir sem refletir, ou refletir sem nunca agir. A mente que não é compreendida se torna um tirano. Ela nos comanda com medos irracionais, desejos compulsivos e crenças limitantes. Nós, então, projetamos esse tirano interno no mundo, vendo tiranos em toda parte, nos governos, nos chefes, nos parceiros. Ao tentar consertar esses tiranos externos, estamos, na verdade, tentando inconscientemente silenciar o nosso próprio tirano interno. Mas a solução não é lutar contra as sombras na parede, é acender a luz dentro de si mesmo. Quando a luz interna se acende, as sombras externas perdem seu poder. O autoconhecimento também nos revela nossa conexão com o todo. Jung chamou isso de processo de individuação, a jornada para nos tornarmos quem verdadeiramente somos, integrando o consciente e o inconsciente. Nesse processo, percebemos que não somos ilhas isoladas. Nossa psique individual está ligada a um inconsciente coletivo, um oceano de símbolos, arquétipos e experiências comuns a toda a humanidade. Entender sua própria mente é, paradoxalmente, entender a mente humana. Você começa a ver o outro não como um estranho, mas como um espelho de aspectos da própria humanidade compartilhada. Portanto, quando Jung nos convida a entender a própria mente antes de consertar o mundo, ele está propondo uma mudança de foco de uma escala macro, muitas vezes esmagadora e impessoal, para uma escala micro, tangível e poderosa, você mesmo. Cada vez que você escolhe responder com paciência no lugar da raiva, cada vez que você assume a responsabilidade por uma projeção, cada vez que você questiona uma crença limitante, você está, de fato,
consertando uma pequena, mas vital, parte do mundo. Você está elevando o nível de consciência da rede humana. Pense nas grandes figuras transformadoras da história, como Gandhi ou Martin Luther King. Sua força não vinha apenas de uma ideologia política, mas de uma profunda prática espiritual e de autoconhecimento. A luta deles era, antes de tudo, uma luta interna contra seus próprios demônios. A não-violência de Gandhi não era apenas uma tática, era a expressão externa de uma conquista interna monumental. Essa solidez interior é o que lhes permitiu enfrentar a violência do mundo sem serem consumidos por ela. Eles consertaram o mundo porque primeiro se dedicaram a entender e transformar o mundo dentro de si. E o que acontece quando ignoramos esse conselho? Vemos os resultados todos os dias nas redes sociais e na política. Um festival de projeções. Pessoas acusando outras dos próprios vícios que não enxergam em si mesmas. Grupos se digladiam, cada um certo de sua própria virtude e da maldade do outro, sem perceber que estão presos em um jogo de espelhos. É um ruído ensurdecedor que gera muito calor, mas pouca luz. É a tentativa fadada ao fracasso de organizar um quarto bagunçado, usando luvas de boxe. Entender a própria mente é o antídoto para o fanatismo. O fanático é aquele que projetou toda a sua sombra no inimigo externo. Ele não consegue mais ver nuances, porque não consegue enfrentar as nuances dentro de si. A pessoa que conhece suas próprias sombras, suas contradições e sua capacidade para o bem e para o mal, desenvolve humildade. Ela consegue defender suas ideias com firmeza, mas sem a necessidade de demonizar quem pensa diferente. A sua luta não é mais contra pessoas, mas contra a ignorância, inclusive a sua própria. O autoconhecimento também nos revela nossa conexão com o todo. Jung chamou isso de processo de individuação, a jornada para nos tornarmos quem verdadeiramente somos, integrando o consciente e o inconsciente. Nesse processo, percebemos que não somos ilhas isoladas. Nossa psique individual está ligada a um inconsciente coletivo, um oceano de símbolos, arquétipos e experiências comuns a toda a humanidade. Entender sua própria mente é, paradoxalmente, entender a mente humana. Você começa a ver o outro não como um estranho, mas como um espelho de aspectos da própria humanidade compartilhada. Portanto, quando Jung nos convida a entender a própria mente antes de consertar o mundo, ele está propondo uma mudança de foco de uma escala macro, muitas vezes esmagadora e impessoal, para uma escala micro, tangível e poderosa, você mesmo. Cada vez que você escolhe responder com paciência no lugar da raiva, cada vez que você assume a responsabilidade por uma projeção, cada vez que você questiona uma crença limitante, você está, de fato, consertando uma pequena, mas vital, parte do mundo. Você está elevando o nível de consciência da rede humana. Pense nas grandes figuras transformadoras da história, como Gandhi ou Martin Luther King. Sua força não vinha apenas de uma ideologia política, mas de uma profunda prática espiritual e de autoconhecimento. A luta deles era, antes de tudo, uma luta interna contra seus próprios demônios. A não-violência de Gandhi não era apenas uma tática, era a expressão externa de uma conquista interna monumental. Essa solidez interior é o que lhes permitiu enfrentar a violência do mundo sem serem consumidos por ela. Eles consertaram o mundo porque primeiro se dedicaram a entender e transformar o mundo dentro de si. E o que acontece quando ignoramos esse conselho? Vemos os resultados todos os dias nas redes sociais e na política. Um festival de projeções. Pessoas acusando outras dos próprios vícios que não enxergam em si mesmas. Grupos se digladiam, cada um certo de sua própria virtude e da maldade do outro, sem perceber que estão presos em um jogo de espelhos. É um ruído ensurdecedor que gera muito calor, mas pouca luz. É a tentativa fadada ao fracasso de organizar um quarto bagunçado, usando luvas de boxe. Entender a própria mente é o antídoto para o fanatismo. O fanático é aquele que projetou toda a sua sombra no inimigo externo. Ele não consegue mais ver nuances, porque não consegue enfrentar as nuances dentro de si. A pessoa que conhece suas próprias sombras, suas contradições e sua capacidade para o bem e para o mal, desenvolve humildade.
Ela consegue defender suas ideias com firmeza, mas sem a necessidade de demonizar quem pensa diferente. A sua luta não é mais contra pessoas, mas contra a ignorância, inclusive a sua própria. Esta jornada é, em última análise, um ato de amor. Amor por si mesmo ao se dar a atenção e o cuidado que merece, e, consequentemente, um ato de amor pelo mundo. Porque você só pode oferecer ao mundo aquilo que você cultiva dentro de si. Se você cultiva caos, ansiedade e julgamento, é isso que você irradiará, mesmo que suas palavras falem de paz. Se você cultiva clareza, compaixão e integridade, a sua mera presença se tornará um agente de cura e transformação no seu círculo de influência. Portanto, eu te convido hoje a fazer uma pausa na sua missão de consertar o mundo. Respire fundo e vire o seu olhar para dentro. Faça as pazes com seus monstros internos. Conheça suas máscaras. Ouça a sabedoria do seu silêncio interior. Não é uma fuga da realidade. É a maneira mais profunda de se engajar com ela. O mundo lá fora é um sistema complexo demais para ser controlado. Mas o mundo aqui dentro é um reino que você pode, com esforço e coragem, aprender a governar com sabedoria. O conselho de Jung, no fim das contas, é um grande ato de esperança. Ele acredita que o ser humano, ao enfrentar a si mesmo, pode gerar uma mudança real e duradoura. A revolução final não será televisada, não será tuitada, não será decidida em uma guerra. Ela será silenciosa, acontecerá uma mente de cada vez. Começa com a sua. Antes de tentar consertar o mundo, entenda sua própria mente. Pois um mundo consertado só pode ser construído por mentes que se compreendem. A jornada é longa, é desafiante, mas é a única que verdadeiramente vale a pena, e ela começa agora. Agora uma escolha é sua. Você pode fechar este vídeo e retornar às mesmas lutas externas, com a mesma mente que ainda não foi totalmente compreendida. Ou você pode aceitar, aqui e agora, o desafio de Jung. Pare por apenas 5 minutos hoje. Desligue todas as telas, sente-se em silêncio e faça a si mesmo a pergunta mais importante que você poderá fazer em toda a sua vida. O que, em mim, criou este problema que eu vejo no mundo? Não deixe para amanhã. A revolução da consciência não começa com uma multidão. Ela começa com uma única pessoa, em um único momento de coragem. E esse momento é agora. A jornada para entender a sua mente é a maior aventura que você jamais terá. E ela espera por você do outro lado do play deste vídeo. Comece. Inscreva-se para não perder os próximos passos e compartilhe esta ideia com alguém que precisa ouvi-la. A mudança começa em você.